Bem-vindos, aventureiros, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréia Oliveira e hoje venho apresentar para vocês o primeiro livro da série Príncipes dos Diamantes, da autora Raíza Varela. Então, bora lá! Cheguei, aventureiros, com mais dicas de leitura aqui nesse canal. O vídeo de hoje vai especialmente para a Célia Biblio. Eu confesso que eu não sei se ela é uma aventureira aqui do canal, porque ela colocou esse livro lá no meu Instagram, onde eu fiz uma postagem pedindo indicação de livros que fizeram vocês chorarem. E ela colocou esse livro. Então, eu fui lá, pesquisei, vi que é uma série, achei interessante, baixei o primeiro e confesso para você, Célia, que realmente eu amei muito. Não chorei, por mais que tenha ali momentos tristes, tem momentos que realmente dá vontade de chorar. Eu não chorei, porque o lado comédia para mim falou mais alto. Porém, chegando ali no finalzinho, faltando uns 15, 10% da leitura, eu fiquei com nó na garganta, porque eu comecei já a sentir saudade da história, saudade dos personagens, e a minha vontade, no fundo do meu coração, era parar de ler, como se eu parasse de ler, eles se manteriam ali do meu lado, né? Mas não tem como. Então, eu finalizei a leitura e eu não vou ficar falando muito, senão daí eu choro, porque eu já tô com saudade, eu já quero me envolver nessa história novamente. Então, Célia, tô dedicando para você essa história, tá? Essa resenha. Então, eu apresento para vocês o primeiro livro, que é Te Juro, Amor em Silêncio. Que, pasmem, tem 890 páginas. Sim, gente, mas são 890 páginas tão deliciosas que você vai ler tranquilamente, por mais que seja um livro longo. E lembrando que você fica assim, 890 páginas, essa autora tem que ter gente, ela tem que ser muito boa. Ela tem que ter muita imaginação para não cair no marasmo. Para você não ficar com aquela sensação, sabe? Ai, tá se repetindo a história. E a Raíza, ela fez isso. Porque são 890 páginas, assim, onde você vai lendo, onde você vai se envolvendo, que quando você vê, você quer mais, muito mais. Vou apresentar aqui para vocês, então, a família Benite. A família Benite tem um matriarca que é o senhor Joaquim. Logo no começo você chora de rir com o senhor Joaquim pelo fato de que ele é um homem que ele fala muito mal dos 4 filhos, porque os 4 filhos, gente, é uma peste, sempre foi e agora adultos continuam sendo. Mas a forma que ele fala de cada coisa que eles aprontaram, a forma que ele fala que ele tá quase infartando, é muito hilário. E você chega a ficar com dó desse senhor. Porém, quando você vai avançando a história e você percebe como ele lida com os filhos, o castigo que ele costuma dar para os filhos, a maneira que ele trata os filhos, você começa a duvidar que quem sofre mais é ele e não os meninos na mão dele. Porque eu sou Joaquim Capricha também, gente. Então, acho que no fundo é assim, né? Ambos sofrem com todo mundo. Então, o senhor Joaquim, ele tem esses filhos ao qual ele fala muito mal, ele briga bastante, mas ele venera esses 4 filhos, que são o Leonardo, o Romeu, o Átila e o Gael. Hoje eles são homem-feitos, mas nem por isso param de aprontar, né? O que mais magoa o seu Joaquim, a parte que faz ele sofrer mais, é porque ele teve um iate ao qual ele era apaixonado e simplesmente, gente, esse iate sumiu. Lembrando que nenhum dos 4 assume o feito por esse iate. E a gente finaliza o livro sem saber o que aconteceu com esse iate. Espero que no segundo ou nos próximos a gente descubra, porque eu estou igual ao seu Joaquim, desesperada para saber o que aconteceu, aonde foi parar esse iate. Mas voltando à história, por mais que seja uma história que vai contar sobre a família Benite, o primeiro livro nós vamos conhecer a história do Átila. O Átila, ele tem 26 anos, ele é um homem feito, ele é aquele que, por mais que o pai, ele é ali o rei das joias, dos anéis de noivado, ele tem uma joalheria muito famosa, ele não quis se envolver. Ele foi aquele que ele quis seguir um caminho paralelo. Então, ele estudou e se formou em médico. Hoje ele é residente em um hospital, no qual ele é um neurocirurgião. Ele ama, gente, ele ama essa profissão. Deixando o pai dele orgulhoso, né? Por mais que ele não esteja ali seguindo o ramo da família, deixa o pai muito orgulhoso.
O que marca muito a vida do Átila é que no passado ele teve uma decepção muito grande. A decepção é essa que rasgou o peito dele de uma forma que ele não consegue falar eu te amo e também não consegue ouvir a palavra eu te amo. Se ele está escutando alguém conversar e esse alguém fala eu te amo, pode ser desconhecido, gente. A ferida volta a sangrar. Ele fica revoltado. Ele fica, gente, transtornado, porque ele não acredita mais nesse amor. Porque, afinal de contas, a mulher que ele mais amou na vida simplesmente virou as costas e foi embora, deixando ele para trás como se ele fosse um nada. Por conta disso, ele é aquele que ele não consegue dizer aos irmãos, não consegue dizer ao pai. Na verdade, ele acredita que nem ame. Na visão dele, ele não sabe o que é amar, ele não ama o pai, ele gosta, ele adora, ele venera, mas ele não ama. Ai, doce engano, né, Átila? Doce engano, é por isso que você sofre tanto, meu amigo. Então, ele não se apega a mulher nenhuma. Por isso, ele acaba ali ficando com mulheres por volta de uma semana. Quando elas começam ali a ficar muito melosas, já dando indício de que tá gostando, ele acaba mandando embora para não correr o risco de ouvir essa palavra que deixa ele muito temeroso. Do outro lado, nós vamos conhecer a Roberta. A Roberta, gente, ela tinha tudo também para ser uma mulher assim bem amargurada, porque ela foi abandonada quando criança, viveu num orfanato com 3 freiras e faz 10 anos que ela começou ali a seguir uma vida no qual ela começou a trabalhar, conheceu ali o Kaique no seu trabalho, que transformou ela na mulher que ela é hoje. Então ela estudou, ela se formou, ela é uma advogada muito boa. E o Kaique acabou também se transformando o homem da vida dela, a qual ela repete inúmeras vezes a palavra eu te amo. Porém, o nosso Kaique, por mais que ele seja um advogado muito bom, ele é conhecido como advogado do diabo, porque infelizmente o Kaique é aquele tipo de advogado que as causas dele é para defender quem não deveria. Sim, gente, ele não defende pessoas inocentes, não. Ele defende pessoas sem escrúpulos, pessoas que deveriam ficar na cadeia, mas que ele é tão bom em seus argumentos que ele consegue livrar. E cada vez que ele livra um desses caras da prisão, ele faz com que a nossa Roberta sofra muito. Uma coisa que a nossa autora ela trouxe aqui, gente, eu acho que essa resenha vai ficar longa, mas tem que ser, porque 890 páginas não tem como eu contar rapidinho para vocês. Uma coisa que essa autora colocou muito foi a fragilidade dessa mulher, juntamente com a Bruna, que a gente vai saber um pouco da Bruna, que ela é namorada do Leonardo. Porque, assim, quando ela está vestida de advogada, ela é fera, ela é imbatível, ela é forte. Mas a partir do momento que ela sai desse lado, que ela tira essa máscara de advogada, ela se torna uma menina birrenta, ela parece uma menina de 4, 5 anos, ela é aquela uma que adora jujuba, ela é aquela uma que faz birra, ela é aquela uma que adora brincar, ela é aquela uma, gente, que adora um balão. Então, toda vez que ela é magoada, ela pede um balão de presente. O nosso Kaique moldou ela para ser a mulher perfeita. O Kaique odeia esse lado infantil dela. O Kaique odeia o lado onde ela coloca nome em tudo que ela ama. Então, a bolsa dela chama Charlotte, porque ela ama a bolsa dela. E isso faz com que ele fique louco da vida. E ele pode ela em vários momentos. Mas como a nossa Roberta ela é muito carente, ela acaba aceitando aquilo. Que ela fala, né? Todo mundo tem defeito, então eu tenho que aceitar o defeito dele. Ô, minha amiga, faz isso não. Faz isso não. No fundo, eu acredito que a Roberta não ame ele, né? Ela é carente e ele deu a ela o que ela precisa. Porque ela é louca para ter família, ela é louca para ser aceita, ela é louca para saber que alguém é apaixonado por ela e que vai ter alguém que nunca vai abandonar ela, como ela foi abandonada pela mãe, que é algo que machuca ela, mas nem por isso ela se transforma em uma pessoa amarga. Ela acaba se tornando ali a vizinha do Átila, gente. E é maravilhoso, porque o nosso Átila é aquele que ele não sabe fazer as coisinhas quietinho, não, tem que ter muita gemessão, muita gritaria. Ele é aquele um adepto de um chicote, adepto de umas palmadas. Ele é mandão, que isso ela adora, diga-se de passagem. E ali no momento que entra uma mulher na casa dele, ela começa a narrar tudo o que vai acontecer. Gente, é hilário. A Roberta narrando tudo o que vai acontecer. Ela fica louca da vida porque ela não consegue dormir, gente, porque o cara tem um ânimo que ela fala, meu Deus do céu, como é que ele consegue ficar fazendo essas coisas a noite inteira? E ela acaba, sem querer, falando pro pai dele.
porque ela acredita que aquele senhor que fica ali limpando o prédio ao qual ela mora é o zelador. Ela nem imagina que ele é o dono de tudo aquilo. E ela acaba dizendo para ele que ela não tá aguentando mais, contando toda a história. E aí o nosso senhor Joaquim, ele tem uma ideia. A ideia dele é dar um jeito dos dois se encontrarem. A maneira que ele age é de fazer com que eles fiquem presos no mesmo elevador. Porém, gente, ela não sabe quem é ele. Ela não conhece ele, porque ela nunca viu. Só que ali, no que eles estão conversando, ela não reconhece a voz dele porque ele está rouco. Então ela percebe alguma coisa conhecida. Ela fala, gente, parece que eu já escutei essa voz. Mas ela não liga, né, a voz da pessoa. Eles vão conversando, ela é tagarela, ela é aquela uma que não consegue esconder nada. Ela acredita que vai morrer e ali nesse momento, por ela ser muito religiosa, ela diz que precisa confessar porque ela tem que morrer com a mente limpa. E ela fala, como não tem padre, vai você mesmo. E ela começa a contar muitas coisas e ela fala muita coisa dele. Muita coisa dele. E ele não tem coragem de desmentir. Depois disso, gente, então ele vai começar a ter ali um envolvimento de amizade com ela. Porque depois ela vai descobrir que é ele, né? Então a história vai desenrolando. É que eu não tenho como contar detalhadamente para vocês, porque é muito boa. O Kaique vai entrar na história, vai ficar enciumado por saber ali que o Átila dá umas olhadas assim na mulher dele, porque ele é muito possessivo, o nosso Kaique. Então vai ter várias jogadas ali. O Leonardo, que é o irmão dele, que mora no prédio, vai ter um primeiro contato com a Roberta, que vai ser muito maldoso com ela, que vai ser muito mal criado com ela. Mas depois a amizade deles vai ser tão linda que ele vai se tornar o melhor amigo dela. Então a história vai se desenrolando muito assim. E será o nosso Átila que vai abrir os olhos da nossa Roberta, que o senhor Kaique não é tão apaixonado por ela assim. Claro, gente, que primeiro ela vai fazer um favor para ele, que ela vai escutar uma conversa de uma das namoradinhas dele, ela vai contar para ele, e por conta dela ter livrado ele de uma situação também que seria o fim da vida dele, porque o pai dele ia matar ele, porque eu já vou dar esse spoiler para vocês, a menina queria engravidar dele, estava dando jeitinho para isso, então ele acha justo abrir os olhos dela. O que ele não imaginava, gente, é que ao contar isso e ela descobrir, ia acabar com o mundo dela. Então ela chora, ela sofre, só que com isso ele acaba se aproximando mais dela. Com o passar da história, ela vai se apaixonar pelo nosso Átila, ela vai começar a se envolver com o nosso Átila. Só que ela insiste em dizer que ela ainda ama muito o Kaique, porque ela é muito dependente dele ainda, fazendo com que o Átila fique muito louco da vida. Porque o Átila, ele começa a se apaixonar por ela, mas ele não dá o braço a torcer. Ele não dá o braço a torcer, ele não acredita nisso, ele acredita que pode ser só tesão, que é porque ela é divertida, enfim, por várias coisas. Menos pelo fato de que ele está apaixonado por essa menina. A família dele vai abraçar a Roberta, assim, como se ela fizesse parte da família há muito tempo. Muito tempo. Vai ter momentos ali que ela vai sofrer muito, porque ela deseja muito uma família, mas ela sabe que não pode ter, né? Porque afinal de contas, o único homem que poderia dar isso a ela era o Kaique, que hoje não tá mais com ela. Mas não somente o Átila, como a família dele vai mostrar para ela que não, que ela faz parte daquela família. E o mais interessante é assim, que a Roberta, gente, eu não consigo entender o motivo que é assim. Como que eu vou explicar para vocês? Ela é carente? Ela é carente. Mas ela não consegue sozinha fazer novas amizades. Ela não consegue sozinha seguir em frente. Ela sempre depende de alguém. Primeiro era o Kaique, só que o Kaique, ele não apresentava ela para ninguém, ela não tinha amigos nenhum. Agora com o Átila, ela é totalmente dependente do Átila. Então o Átila apresenta ela para o resto da família. Então ela faz amizade com a família dele. Tem o Rodrigo, que é o melhor amigo do Átila, que também se torna amigo dela. Então ela fica só nesse mundinho, ela fica só nesse núcleo. Ela não consegue sair disso. E isso eu fico um pouco chateada com ela, porque, filha, você tá livre daquele homem controlador. Você tá agora com um homem que te respeita, um homem que te dá carinho, um homem que cuida de você, um homem que adora tratar você como uma criança mimada. Pelo amor de Deus, ele te dá todos ali os motivos para você seguir em frente, mas você fica muito ali presa a ele. Quando chega um certo momento da história que ela ainda é virgem, né? Porque o sonho dela é casar virgem, que ela decide que ela não quer mais ser assim, e ela decide que quem vai fazer isso por ela é o nosso Átila.
E ele diz para ela que só vai acontecer isso a partir do momento que ela tiver certeza, que ele não quer que ela se arrependa. E quando ela fala, sim, eu quero, eu tenho certeza, para que eu vou esperar, né? Não tem por que esperar mesmo, então vamos, ela faz uma besteira. Ali no momento que eles estão começando, no momento que eles estão... Porque é claro, gente, que os momentos deles já estão, assim, maravilhosos, né? Porque eles não chegam lá. Mas as preliminares, o que ele faz com ela é, assim, de endoidar qualquer pessoa. E eu digo pra vocês que tanto ele quanto ela tem um autocontrole pra não falar assim, foda-se, vamos finalmente, que eu duvido que eu teria. Porque, nossa, gente do céu, as pegadas... A mão ali, a mão aqui, a boca aqui, a boca ali. Gente do céu, é muito caliente. É uma coisa muito intensa. Então eu ia falar assim, foda-se, vamos finalmente, porque eu quero tudo isso no meu parquinho. Que é assim que ela fala, né? Que um dia ela vai inaugurar o parquinho. Então eu já falei, inaugura esse parquinho logo, meu filho, brinque à vontade. Então, nesse momento que ela está decidida que ela não vai se arrepender, ela cai na besteira de dizer o que ela está sentindo, fazendo com que ele fique revoltado. E nesse momento eu fico muito triste com o Átila, porque ele foi abandonado, a pessoa que ele mais amava virou as costas para ele sem olhar para trás, por mais que ele pedisse para voltar, por mais que ele pedisse para conversar, e ele fez o mesmo com a Roberta. Sim, gente, ele fez o mesmo com a Roberta. Ele acabou agindo da mesma forma. E no momento que ele fez isso, ele disse a mesma coisa que a outra pessoa disse para ele. Que era para ela seguir em frente, que era para ela ser feliz, porque ele não podia dar essa felicidade para ela. Foi o que ele ouviu. E ele não consegue entender que a dor que ele sente até hoje, por conta dessa atitude, é a dor que ele está causando para a Roberta. Ele não consegue perceber. A única coisa que é diferente é que a Roberta ela tem um coração mais amigo, ela tem um coração mais brando, ela tem um coração mais perdoador. Por isso que ele não destruiu a vida dela como a vida dele foi destruída. E ela vai passar por maus bocados. E quem vai aparecer na jogada? O nosso Kaique, gente. O nosso Kaique é quem vai salvar ela, o nosso Kaique é quem vai colocar ela no trilho novamente. E isso eu fico chateada também com a nossa Roberta, porque ela é uma pessoa, como eu falei pra vocês, que não consegue andar sozinha. Ela tem aquele sentimento de culpa por saber que ninguém a ama, então ela aceita qualquer migalha. Então ela perdoou o Kaique, sim. Ela disse que não quer mais ele na vida dela como homem, mas ela perdoou. Mas ela deixa ele perto dela. E ela é muito bocuda, ela conta tudo o que acontece. E ela contou pro Kaique tudo o que aconteceu com ela e com o Átila, deixando ele louco da vida. Porque ele nunca chegou a esse ponto. Ela sempre parou ele bem antes dessas carícias, deixando ele louco da vida. E ele vai aproveitar o momento para fazer com que ela aceite se casar com ele novamente. Porque o sonho dela é ter uma família. O nosso Átila, ele sofre. O nosso Átila, gente do céu, ele fica mais amargurado ainda. Mas por mais que todo mundo diga a ele que ele está apaixonado, ele bate o pé que não. Fica meses. Eles ficam meses nessa situação. Lembrando que por mais que eles tenham a lealdade entre si, porque vai ter uma história de um anel, que cada um deles tem um anel, que foi seu Joaquim que deu, que cada anel conta uma história, que aquele anel, o símbolo da união deles, é o símbolo da lealdade. A partir do momento que o Átila abandonou a nossa Roberta, automaticamente todos eles teriam que abandonar também. Seu Joaquim, os irmãos e até mesmo a Bruna. Porque como a Bruna é namorada de um deles, já faz parte da família, então ela também teria que virar as costas para Roberta. Porém, o nosso senhor Joaquim, ele foi categórico em dizer que não. Então, todos eles seguiram em frente com a Roberta. Então, eles davam carinho, eles davam amor, eles se encontravam com ela. Gente, eles foram fundamental na vida dela. Por mais que eles não falassem nada pro Átila, porque ele não queria saber nada dela. Mesmo ela tendo essa família ali, mesmo ela tendo essas pessoas maravilhosas do lado dela, ela aceitou se casar com o Kaique. O Kaique, por sua vez, gente, eu tive raiva dele em vários momentos, tive. Eu não conseguia entender se realmente ele é apaixonado por ela. Não consegui, até no final. Porque quando ele decidiu se casar com ela, quando ele preparou todo o casamento, que na verdade já estava preparado, né, da outra vez, e ele estava aproveitando a situação, ele acabou mandando um convite para o Átila, que eu fiquei em dúvida o que ele queria com esse convite. E depois a gente descobre. Então, quando ele manda o convite para o Átila endoida. E ele fica mais louco da vida por saber que todo
mundo sabia e ninguém quis falar pra ele. E aí é o momento da Bruna jogar na cara dele tudo que ela pensa, que ele foi um covarde, que ele fugiu de algo muito bonito e que ele mesmo disse que não queria saber dela. Então por que ele estava brigando com todo mundo? E aí ele entra em desespero. Por mais que ele queira ir atrás dela, por mais que ele queira trazê-la de volta, o pai dele é categórico em dizer, para você ir atrás dela é só se você for assumir o que você sente. Só se você for trazer essa mulher para sua vida de vez. E aí ele lembra, ela quer casar, ela quer ter filhos, ela quer ouvir da minha boca as 3 palavras que eu não consigo. Então eu não tenho como fazer isso. Só que os irmãos, mais a Bruna, mais o pai dele, entram na jogada. Porque recentemente eu trouxe para vocês uma série onde o pai se metia na vida dos filhos, né? Só que o pai, ele agia de forma errônea, porque ele não conseguia ver que os filhos estavam felizes no caminho que trilharam e ele se metia para atrapalhar tudo aquilo. O nosso Joaquim não. O nosso senhor Joaquim, ele é totalmente ao contrário. Ele vê ali como o filho pode ser feliz com aquela mulher e aí ele age para fazer com que o filho acorde para a vida e vá atrás dessa felicidade. Então, a maneira que eles fazem, gente do céu, é maravilhosa, todos eles juntos. Lembrando que vai ter o Romeu, que parece que ele é o mais terrível de todos. Ele tá na Itália por conta do castigo de algo que ele aprontou. O castigo dele é maravilhoso. E por conta dessa situação, ele acaba recebendo a permissão de vir para o Brasil para poder ajudar o irmão a reconquistar essa mulher. Então, o que eles vão armar, a forma que eles vão fazer é maravilhoso. Bem, quando ele vai conversar com a Roberta, quando ele é nesse momento que você vai descobrir por que o Kaique mandou o convite, o que o Kaique esperava com tudo isso. Aí você compreende. E aí eu digo para vocês que realmente o nosso Kaique, ele ama a nossa Roberta. Mas é igual ele fala, o amor que ele sente por ela não é suficiente para dar o que ela precisa. Porque ele não brinca com ela, ele não aceita as birrinhas dela, ele controla a vida dela e é algo que ele sabe que magoa ela. Então ele não consegue deixá-la tão livre como o Átila deixa. Então ali você entende, porque a gente sabe que quando a gente chama alguém, a gente quer a pessoa feliz. E ele sabe que ela nunca seria feliz ao lado dele. Então, no momento assim que chega da Roberta e do Átila conversar, de colocar todos os pingos nos is, de saber realmente o que cada um pensa, ele deixa bem claro para ela que ele não consegue falar o que ela quer ouvir. E para que ela possa saber o motivo, aí que ele vai contar tudo o que aconteceu entre ele e a Viviana. E, pasmem, misericórdia. Nesse momento eu tive que parar, respirar fundo para poder continuar, porque eu fiquei chocada com o que essa autora fez. Não, misericórdia. Raíza do céu, o que você fez? Porque eu estava crente numa situação, eu estava conformada com uma situação. Você vê, você me deu uma rasteira tão grande que eu taquei a cara no chão, que eu fiquei ralada, minha amiga. Te juro, eu fiquei ralada. Como é que você muda a história radicalmente desse jeito? Eu fiquei chocada. E por mais que eu tentasse de todo o meu coração defender a Viviana por ter abandonado o Átila, para buscar ali trilhar o caminho que ela sempre sonhou, para aproveitar a oportunidade que apareceu para ela, eu juro para vocês que a hora que ele relata detalhadamente tudo o que aconteceu, eu não consigo perdoar ela. Não consigo. Lembrando que ela vai retornar porque ela quer conversar com ele, ela quer acertar contas com ele, porque afinal de contas a história deles precisa de um desfecho. E não, eu juro pra vocês que eu não conseguia nem conversar com essa mulher, se fosse o caso, depois de tudo que eu descobri. Termina o nosso livro, então, sem ele conseguir dizer para ela essas 3 palavras. E aí o mais importante é que é o que eu penso, porque eu aprendi isso através do meu esposo, que as palavras são importantes, mas não são tudo. Mais vale as ações, os gestos. Então, a hora que ela começa a analisar tudo que o Átila fez por ela, desde o momento que conheceu ela, até aquele momento que eles estão juntos, então ele provou que ama ela loucamente.
que ama ela desesperadamente. Então não é dizer eu te amo que vai mudar a história dos dois. Não é dizer eu te amo que vai dar a ela a garantia de que ela não vai ser abandonada como a mãe abandonou. Não é dizer eu te amo que vai fazer com que ela seja feliz para sempre. Não. O que vai fazer que eles sejam felizes, que ele não vai abandonar ela e que sim que eles tenham um futuro, é as ações dele, que dizem muito mais que palavras. O meu esposo me falou isso uma vez a gente conversando, e eu falei, você nunca me disse eu te amo. E ele falou, dizer eu te amo, qualquer pessoa diz, em qualquer momento. Agora, provar que ama é mais difícil. Poucos fazem. Então, eu prefiro provar para você no dia a dia, com pequenas coisas, que eu te amo, do que ficar falando e não fazer nada para provar. Depois que ele me disse isso, nunca mais eu senti falta de ouvir eu te amo. Claro que agora ele fala, né? De vez em quando assim a gente se declara, mas é muito raramente, porque o que vale realmente são as ações. Então, a história do nosso Átila e da nossa Roberta é maravilhosa. Você vai ver uma mulher que fora daquelas quatro paredes, fora daquela família, é uma mulher guerreira, uma mulher batalhadora, uma mulher que ela consegue enfrentar qualquer pessoa. Mas quando ela está junto dessa família, ela é mimada, ela é birrenta, que ele fala muitas vezes, né? Você tem 4 anos, 5 anos? Porque eu não tô entendendo. É aquela uma que chora com qualquer coisa, é aquela uma que tem um coração enorme. E é através dessa menina que faz com que o nosso Átila, ele vai mudando, faz com que ele comece na igreja, faz com que ele comece a orar todas as noites, faz com que ele repense o passado dele de uma forma que a dor não esteja tão presente, que ele vai ter assim, esse final ali com a nossa Viviana, no qual ele vai falar se perdoa ou não, e por que se perdoa e por que não perdoa. Então é algo assim, gente, muito importante nesse momento da história. Lembrando que ele abre mão de muitas coisas pela nossa Roberta, como ela também abre mão de muitas coisas pelo nosso Átila. E digo para vocês que um dos momentos mais engraçados, que é cheio de momentos engraçados, é o momento que os dois têm a primeira vez deles, que ela vai perder a virgindade. Gente, preparem-se para rir muito, porque a nossa Roberta, ela é uma figura, assim, imensa. Então, eu vou deixar vocês com essa excelente companhia, que eu falei que o vídeo ia ficar longo e ficou, né? Porque, gente, não percam. Por mais que seja 890 páginas, não fica assustado não, tá? Não fique. Vai lendo devagar, vai lendo com calma, vai saboreando cada virar de páginas, porque vale muito a pena. Eu vou ler o segundo, que é maior ainda, que tem 1.119 páginas, se eu não me engano. E assim que eu terminar de ler, eu vou trazer para vocês, porque eu acredito que a história do Romeu, que é a segunda história, vai ser tão maravilhosa quanto foi a do Átila e da Roberta. Então, eu vou deixar vocês com essa excelente companhia. Fiquem com Deus e até a próxima.